Sejam bem-vindos. Aqui é o Leandro da planilha Dashboard e neste vídeo irei apresentar a planilha Controle de Pallet. A planilha consiste com os menus Cadastro, Dados, Relatório, Dashboard, Cálculos e Parâmetros. Para o perfeito funcionamento da planilha, iremos configurar os parâmetros. Em parâmetro, temos o modelo do pallet, madeira, metal e plástico, já cadastrados. Podemos voltar ao menu Cadastro e inserir os nossos cadastros. Toda vez que formos inserir um cadastro, clicamos em Novo, informamos o número da nota fiscal, a data, o tipo de movimentação, uma aquisição no nosso caso, o modelo do pallet em madeira, o CNPJ, o número do telefone, a razão social, quantidade de pallets adquirido, valor unitário, valor pago e aqui qualquer tipo de observação. Clicamos em cadastrar. Ele foi cadastrado. Vamos inserir o número da nota fiscal, a data, tipo de movimentação, no nosso caso é uma aquisição, modelo, número do CNPJ, telefone, a razão social, a quantidade de pallets adquirido, o valor unitário e o valor pago. Clicamos em cadastrar, onde foi cadastrado. Podemos inserir um novo, informamos nota fiscal, a data, tipo de movimentação, nós vamos colocar uma fabricação, modelo de pallet, madeira, CNPJ, quantidade de pallets, valor unitário, custo total, cadastramos. Clicamos em novo para realizar um novo cadastro, informamos a nota fiscal, tipo de movimentação, vou colocar uma saída com retorno. Note que ao colocar uma saída com retorno, ele acrescentou esse campo, que é para nós informarmos a quantidade de retorno, tá bom? Então aqui vamos inserir pallet com madeira, CNPJ, o telefone, para quem a gente forneceu esse pallet, né? A quantidade que enviamos inicialmente, a quantidade que retornou, o custo unitário, e aqui ele já vai calcular o valor a ser cobrado. Então vamos colocar que foi recebido e vamos cadastrar. Clicamos em novo, vou informar uma nota, tipo de movimentação, eu vou colocar uma saída sem retorno, de pallet de madeira, vou informar a outra nota. Vou clicar em novo.
Aqui temos algumas informações cadastradas para que possamos fazer o funcionamento da planilha e desta forma podemos ter o melhor entendimento ao uso, à utilização da planilha. Realizado todos os cadastros, aqui em tipo de movimentação, são as movimentações que podemos realizar, desde uma aquisição. Quando realizamos a aquisição do material, informamos o CNPJ e a razão social da onde estamos comprando esse material. Quando informamos a fabricação, vamos informar o nome da nossa empresa para que possa ser criado o histórico. Em saída, nós vamos informar para quem esse material está sendo enviado, para quem esses pallets está sendo utilizado ou quem está fazendo a sua saída deste pallet. E posteriormente vamos informar a quantidade de retorno, tá bom? Aqui temos a saída com retorno e a saída sem retorno. Então vamos também informar para qual razão social ou nome esse pallet está saindo. Quando tivermos que sucatear, vamos sucatear o material e vamos informar o CNPJ da nossa empresa para que possa ter os registros. Podemos realizar transferência de uma empresa para outra. E aqui nós informamos os dados para onde estamos realizando a transferência. E a venda, quando formos vender para algum cliente, podemos informar também aqui as informações e o valor de venda. Temos o banco de dados. O banco de dados são armazenadas todas as informações que são cadastradas através do menu Cadastro. Elas são lançadas aqui. Em relatório, nós conseguimos visualizar o controle dos pallets, informando o ano. E aí a planilha ela vai fazer os cálculos, né? Desde quantos pallets foram feita a aquisição, fabricação, saída com retorno, saída sem retorno, sucatear, transferência e venda. Então ele vai dar um relatório da nossa movimentação, a quantidade de entrada, a quantidade de saída e o nosso saldo, tá bom? E aqui é a mesma coisa para os valores informados, que é a aquisição, fabricação, entre os outros. Nós vamos ter todos os valores aqui e qual é o resultado desse processo. Então vamos ter um resultado no qual podemos avaliar também o nosso estoque ali de pallets, tá bom? Temos o dashboard. No dashboard, então aqui podemos selecionar, né, o nosso processo. Em metal não temos nada, plástico nada. Se deixarmos em vazio, ele vai fazer um filtro de tudo aquilo que foi lançado. Podemos avaliar a fabricação, a saída com retorno, a saída sem retorno, a transferência, venda, então todos os dados podem ser avaliados aqui também no gráfico, onde temos os gráficos indicando a quantidade de análise quantitativa e uma análise financeira do nosso processo. Se deixarmos sem os filtros, ele vai buscar todas as informações lançadas na planilha. Se eu informar madeira, o tipo de pallet e por fabricação, ele vai filtrar referente à fabricação, tá bom? E aí ele vai lançar para nós as informações. Se eu colocar uma venda, ele vai pôr aqui também tudo aquilo pertinente à venda, tá bom? Aqui temos os cálculos, onde podemos também trabalhar com o análise quantitativa e financeiro, né? Onde vai dar um relatório para nós. Então podemos informar aqui o ano. E aqui, se deixarmos em branco, a planilha vai fazer o cálculo em cima
planilha calculará toda a movimentação de forma geral. Se eu selecionar o tipo de pallet, ele vai selecionar. Como os nossos lançamentos foram só o modelo de madeira, a planilha ela está com todos os dados lançados, né? Só o tipo de madeira, então ela não alterou nesse momento, mas quando mudarmos para aquisição, ela vai alterar na planilha. Quando for uma fabricação, uma venda, uma transferência, né? E uma venda, então a planilha vai fazer os cálculos todos referentes. Se eu deixar sem filtro, ele vai fazer um resumo da movimentação, sempre informando o ano, o modelo do pallet e o tipo de movimentação. Retornando ao menu cadastro, temos também aqui na parte inferior um acompanhamento gráfico sobre as movimentações que são realizadas. Então temos um resumo geral de todo aquele processo que foi cadastrado e lançado no banco de dados. Então temos a quantidade de aquisição, quantidade de pallets, né, total que foi adquirido, a quantidade que foi fabricada. Temos a somatória total, né, esse resumo de pallets. Temos a quantidade de saída com retorno, saída sem retorno, sucateado, transferência, venda e o saldo. Então, todo esse processo, nós temos o processo de entrada de pallets, né? E temos essa parte com o processo de saída, uma movimentação de saída e o nosso saldo, né? O nosso estoque, a quantidade que temos em estoque. Então, dessa forma também a planilha conseguimos visualizar a sua movimentação aqui e entender qual o seu processo, desde a sua aquisição, né, a quantidade de entrada, como a quantidade de saída. A quantidade de saída com o retorno, ela não influencia no estoque, pois uma vez que ela sai e ela retorna ao estoque, ela deixa a sua movimentação nula, né? Então ela só aparece aqui como uma evidência que tivemos uma movimentação de 5 pallets, porém no saldo ela não tem interferência. A planilha no menu cadastro, ela possibilita também que possamos ter uma análise de todo o nosso processo durante o nosso cadastro e assim também ter uma visualização fácil e objetiva de tudo aquilo que está acontecendo sobre a nossa movimentação de pallet. Durante todo esse processo que realizamos os cadastros, acabei não apresentando que na mesma aba de cadastro podemos cadastrar também as imagens do pallet. Então clicamos na câmera, podemos acessar a pasta, inserir a imagem, no outro também, se tiver outra imagem diferente, inserir e cadastrar. Como nós já tínhamos cadastrados, eu vou clicar em alterar para que seja alterado as informações. Vou voltar um cadastro e vou selecionar o próximo e ele está cadastrado. Podemos cadastrar para todos aqueles controles no qual estamos inserindo as informações. Durante o processo de cadastro, acabei não me atentando para que possa ser explicado o cadastro das imagens. Então, dessa forma, clicamos no ícone da câmera, vamos escolher uma imagem simbólica apenas, e aqui podemos cadastrar. No nosso caso, como já estão cadastradas as imagens, posso clicar em alterar. Tá? E aqui são os botões de ação. É um novo relatório. Aqui ele vai passar os relatórios, né? O anterior e o próximo. Pode excluir o código cadastrado, o item cadastrado. No nosso caso não precisa. E podemos cancelar tudo aquilo que estava sendo inserido. Vou pegar um novo. Vou retornar. Apesar de iniciarmos todos os processos, falar de cadastro, de todo o processo em si, e posteriormente estarmos falando das movimentação e
concluindo com a inserção das imagens, né, da inclusão das imagens, aonde a planilha também é permitido a utilização para o melhor controle e visualização do processo. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!